Imagine uma terra árida e devastada pela seca, onde um sol extremamente forte queima o solo. O que antes era um campo vibrante e verde, agora se transformou em um deserto de poeira e desespero. A terra, que antes estava repleta de vida, agora clama por um milagre divino. Esta é a realidade enfrentada pelo povo de Israel após 3 longos anos sem chuva. 3 anos sob um céu cruelmente azul, sem uma única nuvem à vista. 3 anos de escassez de alimentos, falta de água e crescente desespero dia e noite. Mas por que essa calamidade assolou a terra? Por que Deus castigou o povo dessa forma? A resposta, meus irmãos, reside no coração dos homens. O povo de Israel abandonou o Deus verdadeiro, aquele Deus dos seus antecessores, o Deus que os libertou da escravidão no Egito e os guiou pelo deserto. Em vez disso, eles se voltaram para ídolos falsos, deuses de madeira e pedra que têm olhos, mas não enxergam, ouvidos, mas não ouvem. No epicentro dessa apostasia está o rei Acabe, governante de Israel, e sua esposa, a rainha Jezabel. Foram eles que ergueram altares para Baal, promoveram a adoração a deuses falsos e perseguiram os profetas do Senhor. Mas nem tudo está perdido. Em meio a essa escuridão, um homem se destaca, um homem cuja fé brilha mais intensamente do que o sol escaldante sobre a terra ressecada. Seu nome é Elias, um profeta cuja coragem e devoção desafiam as sombras que cobrem Israel. Então, amados irmãos, neste vídeo, exploraremos alguns segredos e mistérios da vida de Elias, que vão fortalecer e blindar a sua fé. Fique atento até o final deste vídeo, porque você ficará surpreso com o que descobrirá. Antes de começarmos, quero pedir que você deixe um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e também compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também possam aprender mais sobre este fascinante tema. Vamos lá. A crise que Israel enfrentava ia além de uma simples seca. Era um reflexo espiritual da infidelidade do povo. A seca simboliza a ausência da bênção, sendo uma resposta direta de Deus para o povo por conta da adoração de ídolos. Durante esses anos de calamidade, o povo de Israel lidou não apenas com a escassez de água, mas com uma crise de fé e identidade. Em vez de buscar a face de Deus, eles se entregaram à adoração de deuses estrangeiros, acreditando que Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, poderia trazer alívio para o povo. A apostasia não era apenas uma questão de religião, era uma questão de liderança e influência. O rei Acabe e a rainha Jezabel não apenas permitiram, mas também incentivaram a adoração a Baal, estabelecendo uma estrutura de poder que sustentava a idolatria e marginalizava os verdadeiros adoradores de Deus. Eles perseguiram e eliminaram os profetas do Deus verdadeiro, tentando silenciar qualquer voz que clamasse pela verdade. Elias, o tisbita, é um homem moldado pelo deserto, um profeta de aparência bruta, vestido com peles de animais, com uma barba densa e olhos que parecem penetrar na alma. Elias é um profeta do Deus vivo, uma voz que clama no deserto, chamando o povo de volta à verdade. Por 3 anos, Elias viveu como um fugitivo, escondido da ira do rei Acabe e da rainha Jezabel. Foi alimentado por corvos enviados por Deus e saciava sua sede em riachos escondidos. Elias se manteve firme, sustentado pela providência divina. Mas depois de muita peleja, o momento de confronto chegou para ele. É hora de Elias aparecer e enfrentar o mal que tomou conta do coração de Israel. Com passos firmes e convictos, Elias avança em direção ao palácio real. Os guardas, espantados com sua ousadia, não se atrevem a barrá-lo. Ele percorre os corredores de mármore, seu manto empoeirado e sujo, contra fortemente com o luxo que o cerca no palácio. Finalmente, ele se apresenta diante do rei Acabe. Sentado em seu trono, o rei Acabe observa Elias com uma mistura de desdém e desprezo. Seu olhar é frio e calculista quando ele fala: "Você é o perturbador de Israel." O desafio na voz do monarca é claro, mas Elias permanece firme e destemido. Com uma voz que ressoa como um trovão, ele responde: "Não sou eu quem perturbo Israel, mas você e a casa de seu pai, que abandonaram os mandamentos do Senhor e se inclinaram diante dos Baalins." Um silêncio denso e opressor se instala na sala do trono. Os cortesãos e conselheiros, que antes cochichavam entre si,
agora fazem um tremendo silêncio, temendo a resposta do rei diante da ousadia do profeta Elias. A expectativa é palpável, e os olhos estão fixos em Acabe, aguardando sua reação. Mas Elias não se dá por vencido e prossegue com uma autoridade que parece transcender o terreno da confrontação. Ele declara com uma firmeza que ecoa nas paredes do palácio: agora, reúna todo o povo de Israel para um encontro no Monte Carmelo. E não se esqueça de trazer os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. O desafio é lançado e o impacto é imediato. O sol mal havia começado a se erguer quando as multidões começaram a se congregar no Monte Carmelo, vindos de todas as regiões de Israel. Camponeses e nobres, jovens e idosos, todos se dirigiam ao local, atraídos pela promessa de um confronto que prometia reverter os destinos de uma nação. O ar estava carregado de uma energia forte, murmúrios e sussurros percorriam a multidão, enquanto as pessoas especulavam sobre o que estava prestes a ocorrer. Alguns zombavam e riam, céticos de que um homem pudesse desafiar com sucesso o poder estabelecido do culto a Baal. Outros, porém, sentiam grande esperança renascendo em seus corações, lembrando-se das histórias de outrora sobre o poder imensurável do Deus de seus antecessores e a possibilidade de um novo amanhecer para Israel. Finalmente, Elias fez sua entrada triunfal. O profeta de Deus subiu ao topo de uma rocha proeminente no Monte Carmelo, destacando-se contra o céu claro da manhã. Sua presença solene era um contraste marcante com o cenário ao seu redor. Abaixo dele, os 450 profetas de Baal se agrupavam em uma multidão, com suas vestes elaboradas e coloridas brilhando sob o sol, em nítido contraste com o manto simples e austero de Elias. O profeta levantou sua voz forte e clara para que todos pudessem ouvir. Até quando vocês vão ficar divididos entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, então sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam-no. Elias então propôs um teste decisivo para resolver a questão de uma vez por todas. 2 touros seriam preparados como sacrifício, um para Baal e outro para o Senhor. No entanto, havia uma condição crucial: nenhum fogo seria aceso pelos homens. Em vez disso, os profetas de Baal e os profetas do Senhor clamariam a seus respectivos deuses, e o Deus que respondesse com fogo, consumindo o sacrifício, seria reconhecido como o verdadeiro Deus. A multidão observava atentamente, murmurando em aprovação diante da proposta de Elias. O desafio parecia justo e inquestionável, uma forma clara de demonstrar o verdadeiro poder divino. Os profetas de Baal, confiantes em sua quantidade e no apoio do rei, aceitaram o desafio sem hesitar. Afinal, estavam em muitos e Elias estava sozinho. A balança parecia estar desequilibrada em favor dos profetas de Baal. Que chance poderia ter um homem sozinho contra um grupo tão numeroso? À medida que o sol se punha no horizonte, os profetas de Baal começaram a executar seu ritual com fervor. Eles dançavam ao redor do altar com uma energia frenética, seus movimentos cada vez mais intensos e desordenados. Seus cânticos, que começavam com um tom esperançoso, tornaram-se cada vez mais altos e desesperados. Ó Baal, responda-nos! Eles clamavam repetidamente, suas vozes já roucas e cansadas de tanto gritar. O tempo passava e o sol alcançava seu ponto mais alto no céu, mas Baal não respondia. Os profetas, cada vez mais frustrados e desesperados, começaram a seguir um costume sombrio. Se cortavam com espadas e lanças, permitindo que o sangue escorresse como uma tentativa de forçar uma resposta divina. Elias, de pé e observando a cena com um olhar misto de pena e desdém, não conseguiu conter seu sarcasmo ao ver a situação. Quando o meio-dia chegou, ele levantou a voz com ironia. Gritem mais alto, afinal, ele é um deus. Talvez esteja meditando, ocupado com alguma viagem, ou talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Suas palavras provocaram risos nervosos entre a multidão que assistia. Alguns dos profetas de Baal lançaram olhares furiosos em direção a Elias, mas a maioria estava tão imersa em suas súplicas que pouco notava o que se passava ao redor. O tempo avançava. O sol começava a descer em direção ao horizonte, e ainda não havia sinal de qualquer resposta de Baal.
Nenhuma faísca, nenhuma chama, nenhuma manifestação divina. Finalmente, exaustos e derrotados, os profetas de Baal caíram em um silêncio desolador. O fracasso estava claramente estampado em seus rostos, e o contraste com a frustração crescente do público era evidente. O que havia começado como uma demonstração de fé estava agora se revelando uma prova desconcertante da impotência de seus deuses. A multidão, que antes estava dividida, agora observava Elias com uma mistura de curiosidade e uma nova esperança. Era o momento esperado para o profeta do Deus vivo. Com calma e determinação, Elias deu um passo à frente e, com uma voz firme e confiante, disse: "Venham até mim." As pessoas se aproximaram, formando um círculo ao redor do profeta. Elias começou a reconstruir o antigo altar do Senhor, que havia sido destruído. Ele usou 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Cada pedra simbolizava não apenas uma tribo, mas também a promessa de um Deus que não havia esquecido seu povo. Depois que o altar estava montado, Elias preparou o sacrifício, colocando a carne sobre a madeira. Ele então pediu que cavassem uma grande vala ao redor do altar. Em seguida, ordenou que enchessem 4 jarros com água e derramassem sobre o sacrifício e a madeira, repetindo esse processo 3 vezes. A água se acumulou na vala, saturando o sacrifício e tornando impossível para qualquer fogo aceso pelos homens. Com o altar e o sacrifício prontos, Elias levantou as mãos para o céu e começou a orar. Sua oração foi direta. Ele clamou ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó: "Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, hoje mostre que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus e que estás voltando o coração deles para ti." No instante seguinte, o céu respondeu de forma espetacular. Fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras e até mesmo a água na vala. A multidão ficou estupefata, assistindo enquanto as chamas devoravam tudo com uma intensidade que não poderia ser explicada por nenhum fenômeno natural. O fogo era tão poderoso que deixou apenas cinzas no lugar do altar em pouco tempo. O poder de Deus foi inquestionável. As pessoas caíram de joelhos e prostraram-se com o rosto no chão, clamando: "Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!" A verdade foi revelada e a fé foi restaurada. Com a vitória de Deus claramente estabelecida, Elias agiu com firmeza. Ele ordenou que os profetas de Baal fossem capturados e levados ao rio Quizon, onde enfrentaram a execução. Esse ato serviu como um poderoso símbolo do julgamento de Deus sobre os adoradores de ídolos e reafirmou o compromisso de Israel com o Senhor. O episódio do Monte Carmelo é uma lição poderosa sobre fé, coragem e justiça divina. A dramática batalha entre Elias e os profetas de Baal não foi apenas um confronto de crenças, mas uma clara demonstração do poder de Deus e da lealdade que ele espera de seu povo. Este evento não só restaurou a adoração ao Senhor em Israel, como também lembrou a todos que Deus está sempre pronto para responder àqueles que o buscam com sinceridade, devoção e em oração. Em momentos de crise e desafio, como a seca que devastou Israel, é fácil perder a esperança e procurar soluções erradas. A história de Elias nos ensina que, por mais desesperadora que a situação pareça, Deus é sempre o Deus da providência, do poder e da justiça. Ele não nos abandona e está sempre pronto para responder quando buscamos sua presença com um coração sincero. Com a vitória de Elias, Israel voltou a reconhecer o Deus verdadeiro. A seca finalmente terminou e a terra começou a se regenerar. A promessa de Deus se cumpriu mais uma vez e o povo, renovado em sua fé, começou a reconstruir e prosperar. Que a história de Elias e o grande confronto no Monte Carmelo inspire e fortaleça nossa própria fé, lembrando-nos sempre que, mesmo nas maiores adversidades, o Deus de Israel é poderoso para salvar e restaurar. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e também compartilhe este vídeo com seus amigos, para que eles também possam aprender mais sobre este fascinante tema. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.